Doido. Resident Evil Requiem não é apenas um recomeço, e sim um adiós. Estão preparados pro fim de Leon? Vamos ver aqui. Nosso querido Charles. O tema desse vídeo eu lembrei de um outro vídeo que eu fiz sobre um rumor estranho que apareceu na época que o Requiem foi anunciado. Esse rumor dizia que a ideia de trazer a Grace como protagonista num jogo que comemora 30 anos da franquia pode ser talvez que estamos entrando numa nova era. E para entender o raciocínio aqui, é preciso que vocês vejam o vídeo até o final. Além disso, galera, todos esses vídeos aqui são graças aos membros do canal que estão chegando aí diariamente. Muito obrigado mesmo. Virem membros do Charles, hein? De coração, e por vocês estarem acreditando no meu trabalho aqui. Eu sempre vou colocar o nome de vocês no início dos vídeos e também vocês vão receber todos eles antecipado, ok? E caso você queira ajudar o canal também, pense em se tornar membro, é menos de R$3, cara, e você ajuda muito aqui o canal, beleza? Beleza. Charles. A Grace, galera, foi pensada propositalmente pro Requiem e por diversos motivos, tá? Nada é por acaso. Oficialmente, pelo que nós sabemos até agora, a Grace vai ser aquela personagem que vai gerar a empatia dos jogadores. Olha, matar o Leon e ter um plot de que o Leon é pai da Grace... Rapaz... Porque a única forma de você ter um pingo de interesse na Grace pós-Leon é isso, né? Ser a filha do homem. Será? Sempre que alguma produtora... Faz sentido? Não? Não sei. pensa em algum jogo, ela pensa em atingir novos jogadores. Dificilmente elas pensam exclusivamente no público que elas já têm. Não estou dizendo que não existe, tá? Mas toda empresa visa lucros. E lucros vêm com mais pessoas consumindo, não é verdade? Também não estou dizendo, tá, que deixar... Mas também matar o Leon é loucura. Eles não fariam essa burrice. Com a própria franquia, inclusive. Só o Leon como protagonista, a Capcom não ia conseguir atingir novos fãs. O que eu tô querendo dizer aqui é que uma coisa leva a outra. Desde o início, o objetivo dos produtores é trazer o terror de volta, o que já linka com o que eu falei anteriormente, que é agradar os fãs mais antigos. Só que deixar o jogo com esse clima que eles querem, com a atmosfera que eles querem, com você controlando o Leon, talvez não daria muito certo. Vale lembrar que é só minha opinião, tá? Não sou nenhum desenvolvedor e eles recebem muito bem para isso. Mas todo mundo tá exposto a críticas e a elogios, inclusive eu aqui também, né? Eu também não tô blindado de nada. Se eu fazer um vídeo ruim, se eu deixar o áudio zoado ou outras coisas do tipo, eu vou ser criticado por vocês. A mesma coisa com os produtores de um produto que os fãs consomem. Por isso, nesse ponto específico, eu concordo com eles que o Leon não combinaria com a atmosfera que eles querem colocar no jogo. E eu, como joguei o jogo, concordo com isso. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre a minha experiência e as minhas impressões do jogo. Eu joguei num evento que a Capcom me convidou e eu vou deixar no card em cima para quem quiser saber mais detalhes depois desse vídeo aqui. Quem viu o vídeo, viu que eu falei da diferença quase gritante que tem a gameplay do Leon em comparação com a da Grace. Essa parte aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Andaremos pelas ruas de Raccoon destruídas, mas eu não tive acesso a essa parte aqui. Acho que ninguém teve. Então, nesse caso, pelo menos pra mim, tá? Eles acertaram e a Grace entra no jogo para atingir os novos jogadores que eu falei anteriormente. Ela vai ser comparando um pouco aqui o que o Ethan foi lá no Resident Evil 7. Claro que assim, são dois personagens diferentes, um era apenas um marido em busca de sua esposa, a outra é uma agente do FBI, só que o objetivo deles no jogo é fazer ele ser mais difícil mesmo, ser mais convincente, no sentido de deixar o clima mais hostil, de ser mais difícil controlando ela. Você percebe nas gameplays que ela treme na hora de atirar.
toda essa parte dessa gameplay aí, ela antecede a parte que jogamos as 3 horas que a gente jogou. Provavelmente. Vem antes, porque é o momento que ela tá correndo do perseguidor, aí ela encontra o Leon. Então essa gameplay aqui acontece antes do que a gente teve acesso. Tá fugindo, ela tropeça algumas vezes. Já com o Leon não, o Leon tá bem de boa na hora de derrotar os zumbis, ele até faz piadinhas, porque cara, são anos e anos lutando contra as armas biológicas. E onde eu quero chegar com isso? Primeiramente, eu não quero te convencer que foi um acerto total ter a Grace dividindo o protagonismo com o Leon. Isso porque só vamos saber o real motivo dela estar no jogo quando o jogo lançar mesmo. Por enquanto, tudo não passa de uma teoria. Mas e se o objetivo dela não ser só ter a empatia do jogador, que eu expliquei anteriormente para vocês, e se o objetivo dela não é só linkar com essa parte de gameplay, dessa atmosfera, do jogo ser um pouco mais difícil com ela, e com isso voltar às origens e atingir novos jogadores. Bom, e se ela foi escolhida por um outro motivo? Eu digo isso porque, vamos lá, eu explico. Todos nós já sabemos, principalmente quem começou a jogar o Resident Evil lá nos 3 primeiros, lá no final dos anos 90, eles acompanharam toda a evolução de todos os personagens. Quem começou a jogar pelos remakes, que talvez são a maioria de vocês, estão acostumados com os personagens mais novos. Você viu o Leon novinho lá no Resident Evil 2 Remake, não só ele, mas a Claire, a Ada, a Jill e o Carlos também no Resident Evil 3 Remake, então vocês não acompanharam toda a trajetória deles. Claro que você pode voltar e ver, mas os fãs mais novos estão acostumados com eles mais novos. E agora que o Requiem vai voltar para Raccoon City depois de tantos anos, eles tinham realmente que escolher justo uma personagem nova para isso? Claro que eu preciso dizer mais uma vez que eu não tenho o jogo completo aqui, eu joguei só 3 horas, um jogo aí que pode durar de 10 a 15 horas para ser zerado. Por isso que eu disse e preciso repetir para evitar certos tipos de comentários, não é verdade? Que esse vídeo aqui é apenas uma especulação, uma teoria, apenas uma teoria. Internet, né? Internet. Nossa! Precisa falar o tempo inteiro, porque eu tenho o que tem de vagabundo sem massa encefálica, com problemas cognitivos, de interpretação básica. Ai. Teoria pra gente debater nos comentários, porque ao meu ver é algo plausível, digamos assim, de acontecer. Pode chegar no final e eu tá totalmente errado, claro que pode isso acontecer, e eu até torço pra isso, eu torço pra estar errado mesmo, mas enfim, eu acho estranho a princípio eles escolherem a Grace, uma personagem totalmente nova, inventada pro jogo, pra protagonizar o Requiem ao lado do Leon. Não tô dizendo também que a franquia não pode ter novos personagens. Longe disso, cara. Personagens novos são muito bem-vindos, mas se eu fosse o roteirista do jogo, nesse mesmo contexto de você voltar para Raccoon City, de comemorar os 30 anos da franquia vai, e tudo Charles, mais, tô entendendo. eu escolheria outros personagens para protagonizar junto com ele. Por exemplo, a Jill, que apareceu junto com ele no último filme animação, o Death Island. Eles nunca tinham aparecido juntos anteriormente. E aliás, esse filme é uma pemba, tá? Nossa senhora. Os caras conseguiram trazer todos os Vingadores, mas ainda assim o filme é uma pemba. Péssimo cenário, péssima decisão de onde iria se passar o filme. Terrível. Se saíram muito bem, foi muito incrível ver os dois. A Jill Mas tem vamos motivos de sobra para voltar para Raccoon City. Ela Ô Sabotage, você tá aí repetindo demo, cara? Você tá falando bobagem. A gente não jogou uma demo, tá? Tu tá ligado o que é uma demo, né? A gente não jogou uma demo. Mas vamos lá. Demo é de demonstração. A gente jogou um trecho bem gigante do jogo que não é demonstração. E na verdade não foi só um trecho, tá? Demo é o quê? Ó, tá aqui. Vocês vão ter 1 horinha pra jogar o jogo, do A pro B e acabou. Certo? O que a gente jogou foram vários trechos diferentes para situar cada ponto, entendeu? Então assim, mas ainda assim o seu argumento faz sentido que não dá para dizer o que é o jogo pelo tempo em que jogamos, mas não foi demo, tá?
Ela passou por muita coisa lá, inclusive quase foi de base, na verdade. Ela conseguiu escapar a tempo antes da explosão. Tem a Claire também, que já protagonizou um jogo com ele, e eles têm... Será que ele vai falar que, tipo assim, vai voltar todo mundo pra Reckon? E vai todo mundo pro Beleléu? Não pode ser, pô. A Capcom não é doida de fazer isso, gente. Eu acho que a Capcom não é doida nem de acabar com o Leon, se vocês querem saber. Tem uma química, entre aspas, para levar um jogo até o final, e eles têm todos os motivos do mundo para voltar para a cidade juntos. O 2 Fernandes, trampa do quê, mano? original, ou o 2 remake também, começam justamente com os dois chegando na cidade, cada um com seus motivos, o Leon indo para o seu primeiro dia de trabalho na RPD, já a Claire foi até a cidade para encontrar o seu irmão Chris, e os dois passaram por muita coisa ali. Ou, por que não, o próprio Chris também, que apareceu no 7 e principalmente no 8 Village, e que inclusive o final dele puxa um gancho lá para a BSAA usando armas biológicas. Quem sabe esse lance aí pode levar para Raccoon City, e assim ele teria envolvimento direto no caso para investigar tudo ali. Ou quem sabe até mesmo a nossa querida Ada, que eu nem preciso falar que eles têm N motivos para protagonizar um jogo juntos. Todos eles são exemplos de personagens que poderiam estar junto com ele nessa caminhada. Não tô dizendo também que eles não podem aparecer, tá? Inclusive eu acho que não vai parar por aí não, tá? Só com os personagens que a gente viu até agora. A Grace, o Leon, o Victor, né? O nosso vilão da vez, a Alyssa nos flashbacks. Eu acho que outros personagens vão aparecer como personagens secundários. Não consigo chutar exatamente quem, porque todos que eu citei anteriormente, a Jill, a Claire, o Chris e a Ada, todos eles têm motivos de sobra para voltar para Raccoon City. Enfim, se eu fosse o produtor, se eu fosse o roteirista, eu faria isso. Traria eles de volta, mas o ponto não é esse, porque tenho apenas um canal de fã que fala de Resident Evil. Mas voltando para Grace aqui, e se na verdade o objetivo de ter a Grace é para eles encerrarem o ciclo do Leon? E isso eu explico também. Eu explico. Eu já tinha falado aqui no canal, até voltando a falar daquele rumor que eu disse anteriormente para vocês, teve um rumor de que o Resident Evil 9 e o 10 iriam encerrar os ciclos. Iriam encerrar os ciclos de vários personagens que nós conhecemos. Eu até especulei na época que o 9 encerraria o ciclo de 2 e o 10 o ciclo de mais 2, que no caso são 4 aqui, que esses que vocês já conhecem, Jill, Leon, Claire e Chris. Quem sabe isso não está acontecendo nesse exato momento? Será que o Leon está infectado? Tem a ver com isso de alguma forma? Será que o Leon realmente vai morrer no final do jogo? A minha opinião sincera é: eu não acho que a Capcom tem coragem de fazer isso. Disso eu tenho quase certeza mesmo. Mas acho que não é questão nem de coragem, né? Mercadologicamente, estrategicamente falando, é burro. Você não pode acabar com o Leon. O Leon, ele tem potencial pra vender mais uns 8 jogos. É sério, pô. É sério. O Leon tem capacidade de vender mais uns 8 jogos. Principalmente, ó, imaginem. Vamos trazer algumas possibilidades pra vocês. Você pode fazer um jogo se baseando em o que acontece com o Leon, né? Você pode fazer o jogo, né? Porque você tem em escrita, você tem em mangá, mas você... O que acontece com o Leon depois dos acontecimentos ali que ele foge com a Claire de Raccoon? Ah, aconteceu tal coisa, nas passagens tal. Faz um jogo disso. Por que não um jogo do Leon quando ele foi fazer aquela missão com o Krauser? Também. Né? O que aconteceu com o Leon do Resident Evil 6 até ele chegar no 9? Cara, tem tanto jogo. Não precisa ser o Leon com 60 anos. Você pode voltar no tempo, pô. Não é daqui pra frente, é daqui pra trás. Tem muito gap pra usar o Leon. Entendeu? Então seria burro. Tipo, burro. Se bem que se matarem o Leon, né, eles podem fazer do mesmo jeito essas lembranças, né, esses jogos antes dele morrer. Eu falo isso muito do Joel, né? A Capcom poderia fazer o que é um jogo só do Joel, do The Last of Us, no tempo, naquele gap de 20 anos. Mas tipo assim, matar ele é você tirar a possibilidade de utilizar ele ainda mais pra frente. Pra mim,
eu acho meio burro. Difícil que a Capcom faça isso, mas sei lá. Absoluta. Eu não acho que a Capcom é uma Naughty Dog da vida e vai matar seu principal personagem, ou o protagonista que tem mais fãs aí na franquia. Eu acho que ele vai se salvar de alguma forma, assim como foi no Resident Evil 4, com as plagas, e no Death Island também, que ele também foi infectado. E até abrindo parênteses aqui, essa infecção do Leon precisa ser muito bem explicada, tá? Porque senão acaba sendo mais um dos clichês de Resident Evil, que é o protagonista se infectando de alguma forma. Isso já aconteceu em outros jogos da franquia, mas eu acredito, tá, sinceramente, que ele vai buscar uma cura e no final falar mais ou menos assim: quer saber, galera? Agora que eu já me curei, vou me aposentar e vou deixar a Grace no meu lugar, ok? Eu não iria estranhar se isso realmente acontecesse, a Grace tomando o lugar do Leon na saga e assim encerrando o ciclo dele. Não necessariamente que ele nunca mais vai aparecer, ele pode aparecer como um mentor, por exemplo, num futuro mais próximo aí, mas o encerramento de ciclo no sentido dele não ter mais obrigação, né, de protagonizar mais um jogo da saga, da história dele ter o início lá no 2, um meio e um fim, que seria agora no Requiem. Até mesmo a Ada pode aparecer e terminar junto com ele, porque não, né? Seria clichê, mas todo mundo quer ver isso. Comenta aí se Mas eu é não o tô clichê, falando a verdade. todo mundo O Leon espera. se aposentar e ficar com ela. E assim, se tudo isso acontecer, se tudo isso realmente acontecer, pode esperar que o 10 pode ser assim também, tá? Ser protagonizado por um personagem novo, junto com um que a gente já conhece. Claro que tá muito cedo para falar isso, o 9 ainda nem lançou e a gente tá falando do 10 aqui, mas é uma teoria minha, tá? Como eu falei antes, é uma extensão, digamos assim, desses rumores que eu já falei para vocês. Essas coisas aí de renovação não acontecem só em jogos, tá? Acontecem em filmes, séries também, na própria Marvel também tá acontecendo isso com os Vingadores. Claro que eles estão voltando atrás com alguns personagens, mas tem alguns aí que passaram bastão. E isso pode acontecer aqui também. Eu torço para estar errado. Eu acho que mesmo beirando aí a casa dos 50 anos, não só ele como os outros personagens também, eles ainda têm muita lenha para queimar. Menos a Jill, digamos assim, porque só na idade que ela tá mais velha, tá? Na aparência ela tá do mesmo jeito de 20 anos atrás. Por causa Além disso, uma outra coisa ele que eu diz isso por causa do filme canon, né, do Death Island, que é isso, a Jill não envelheceu por causa do vírus. poderia falar aqui é que não necessariamente outros personagens novos podem aparecer. Talvez eles podem resgatar aqueles que já têm. E se a Grace liderar uma nova geração de protagonistas, junto com a Sherry, junto com a Ashley, junto com a Moira do Revelations 2, quem sabe também com o Lot Klein e a Lily Klein lá do Gun Survivor, que eram crianças na época do jogo. Enfim, se a gente for pensar vários personagens que podem voltar, já temos aí no mínimo 5 personagens que podem voltar aí para essa nova geração. Se isso realmente se comprovar, eu acho que não, mas é só uma teoria minha. Por isso que eu coloquei no título do vídeo: e se o Requiem não for apenas o começo de algo novo, mas o encerramento definitivo de ciclos? Espero que isso não aconteça. Será? De fato. Eu acho que a adição da Grace é realmente uma adição para a franquia. Eu acho que personagens como o Jill, a Claire e o Chris ainda tem muita lenha para queimar, e eu acho que eles ainda podem mostrar muita coisa pra gente, sem precisar ir para todos aqueles clichês que os produtores têm feito ultimamente. Além disso, eu tô levando em consideração o que eu vi e joguei nas 3 horas que a Capcom disponibilizou para alguns produtores de conteúdo lá no seu evento, e eu contei toda a minha experiência e as minhas impressões do jogo nesse vídeo aqui que eu vou linkar no card, tá bom? Então depois de ver esse vídeo aqui, clica no card para saber como foi a minha experiência jogando de fato o Resident Evil Requiem, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, siga o canal nas redes sociais, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus. Gente, ó, tava respondendo aqui o negócio agora. Cara, não faz o menor sentido pra mim eles matarem o Leon, mercadologicamente e estrategicamente falando.
Você tem potencial para muitos jogos ainda depois desse 9 e, assim, anteriormente dá para você ainda aproveitar muito desse personagem. Eu acho que a Capcom viu também muito do que aconteceu com o próprio Joe e fazer isso com o Leon é realmente dar um tapa na cara dos seus fãs e deixar a galera irritada a troco de nada, tá? Pra deixar a Grace aí. Porra, foda-se a Grace, com todo respeito. Ela pode ser a melhor personagem do mundo nesse jogo. Se você mata o Leon e passa o protagonismo pra Grace, você vai acabar com a personagem, né? Isso eu já antecipo pra vocês com certa tranquilidade. Então eu acho muito difícil. Agora, de ser um recomeço, pode ser. Não necessariamente que vão acabar com o Leon, mas ele sair de cena. Entendeu? Tá velho, tá cansado, enfim. Sei lá, porque os problemas do vírus e do mundo não vão se resolver, né? Eles não vão dar um basta. O mundo não vai voltar ao que era antes. Será? Será que vai? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. E pra você, o Leon morre? Pra mim é loucura.